Será que a justiça é igual para todos? O Ministério Público do Rio de Janeiro entendeu que não seria necessário pedir a apreensão do menor de idade apontado como o articulador daquele crime ocorrido em Copacabana. Uma adolescente foi convidada por um colega de escola para ir a um apartamento em Copacabana. Ela chegou e o que aconteceu dentro daquele apartamento é um dos registros mais perturbadores que eu já li em um inquérito policial no Brasil. Hoje eu vou contar o que aconteceu, com base nos documentos da polícia e nas investigações mais recentes, com respeito à vítima e sem poupar a análise. Mas mais do que contar o caso, eu quero entender o porquê. Por que isso aconteceu? Por que esses jovens acreditaram que podiam fazer isso? A resposta fácil é: são casos isolados, prende e acabou. Mas essa resposta não protege a próxima vítima. Não muda estrutura nenhuma. E fica até o final, porque este vídeo vai além do crime. Ele fala sobre nós também. 31 de janeiro de 2026. Noite, Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A adolescente recebeu uma mensagem do ex-namorado, um menor de idade, convidando para ir à casa de um amigo. No elevador, ele adiantou que fariam algo diferente. Ela recusou, de forma clara, sem ambiguidade, mas a porta se abriu e do outro lado havia mais 4 rapazes esperando. O que aconteceu em seguida está documentado no inquérito da 12ª Delegacia de Polícia, confirmado por laudo médico oficial. Ela foi trancada em um quarto, sofreu um ataque físico, socos, tapas, golpes na região abdominal. Em seguida, foi vítima de um crime grave por parte dos 5 jovens. O laudo confirmou lesões internas, escoriações e a presença de material biológico. Um dos agressores a humilhou verbalmente durante o ataque de forma deliberada como parte da crueldade. Câmeras de segurança registraram a chegada, a entrada e a saída, e o ex-namorado fazendo gestos de comemoração ao sair do prédio. Ao sair do apartamento, ela ligou para o irmão. Disse que acreditava ter sido vítima de um crime grave. A família a levou imediatamente à delegacia. A mãe relatou que a filha se sentia culpada, estava em colapso emocional e não queria mais enfrentar o que estava por vir. Isso é o que esse tipo de crime faz com a vítima. Ele não termina quando os agressores saem do apartamento. Ela precisou convencer o sistema de que o que aconteceu foi real. Saiu com o corpo como prova e os advogados de defesa tentariam semanas depois questionar esse mesmo corpo. Mas e quem são esses acusados? Os 5 acusados têm entre 17 e 19 anos. São jovens de classe média do Rio de Janeiro. 2 estudavam no colégio Pedro II. Um cursava a Unirio. Outro era jogador de futebol em formação. 4 deles maiores de idade. Foram formalmente indiciados. O mais jovem, apontado pelos investigadores como o mentor do crime, responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui começa um segundo escândalo dentro do escândalo. Ele foi o único que a justiça inicialmente se recusou a internar. A polícia pediu a internação. O Ministério Público pediu e o juiz negou. Só depois que novas vítimas apresentaram, a vara da infância decretou a medida, mas ele estava foragido. Foi localizado e apreendido apenas no dia 6 de março, em Belford Roxo. O pai do principal suspeito ocupava cargo de subsecretário estadual. Foi exonerado após o caso virar público. O colégio Pedro II abriu processo disciplinar contra os alunos envolvidos. O que fica dessa lista? Colégio de prestígio, Universidade Federal, família com cargo público, futebol. Isso não é o perfil que o imaginário popular associa a esse tipo de crime. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre isso. Quando o caso chegou à imprensa, outras vítimas tiveram coragem de se apresentar. Uma delas relatou que em 2023, quando ainda era menor de idade, foi levada ao mesmo apartamento pelo mesmo adolescente, o mesmo método, o mesmo abuso. E, segundo o relato, o ato foi gravado sem consentimento. As imagens foram usadas como um instrumento de pressão para silenciá-la por anos. Uma mãe denunciou que o mesmo jovem teria cometido o mesmo tipo de crime contra a filha durante uma festa junina em outubro de 2025. O delegado responsável pelo caso foi direto ao descrever o padrão. O suspeito escolhia deliberadamente vítimas com quem tinha vínculo afetivo. Exemplo, namoradas, amigas próximas, para usar essa confiança como porta de entrada.
Não estamos falando de um episódio, estamos falando de um padrão sistemático. 3 anos, mesmas estratégias, mesma aposta na impunidade e por 3 anos ele estava certo. Agora eu preciso falar sobre algo que me revolta tanto quanto o crime em si. A resposta da defesa. A defesa nega o crime coletivo. O advogado, mesmo diante do laudo médico confirmando lesões internas graves, fraturas e escoriações, sugeriu que houve consentimento. A defesa de um dos acusados afirmou que a vítima consentiu com a entrada dos rapazes no quarto. Vou deixar isso absorver por um segundo. Agora, gente, aqui nós estamos falando aqui de um fato a respeito de um suposto estupro. Nós temos que ver também o lado do consentimento. A culpa é da vítima, a culpa é da vítima. Uma adolescente que recusou explicitamente no elevador que saiu do apartamento com ferimentos documentados, com costela possivelmente fraturada, e a tese apresentada é de consentimento? Isso tem um nome, chama-se revitimização. É quando o sistema judicial coloca a vítima no banco dos réus antes mesmo de julgar o acusado. No Brasil, 65% dos casos desse tipo de crime são arquivados sem condenação. A maioria das vítimas nem registra a ocorrência, porque sabe que vai ser julgada antes do agressor. Significa que uma pessoa que passou pelo pior momento da vida precisa ao mesmo tempo dar depoimento e se preparar para ouvir que talvez tenha concordado. Isso é um segundo julgamento dentro do mesmo processo. Em 2024, o Brasil registrou 87.545 vítimas desse tipo de crime contra a dignidade humana, o maior número já documentado no país. Mais de 87% são mulheres, uma vítima a cada 6 minutos. Esses jovens tinham acesso a toda a informação disponível sobre o que é crime, estudavam em boas instituições e fizeram mesmo assim. Então, o que explica? Primeiro fator, a psicologia do grupo. Quando homens estão em grupo, tendem a cometer atos que individualmente nunca cometeriam. Psicólogos chamam isso de difusão de responsabilidade. Cada um se sente menos culpado porque a culpa está dividida. É um mecanismo documentado e é perigoso. Segundo fator, o que os jovens estão consumindo online? Existe um movimento crescente nas redes que prega abertamente que mulheres são inferiores, que homens têm direito ao corpo feminino, que dizer não é manipulação feminista. Isso não é opinião, é conteúdo de ódio estruturado, disfarçado de lifestyle, e está recrutando adolescentes ativamente. Terceiro fator, a ausência de educação sobre consentimento. 42% dos professores brasileiros relataram ter presenciado situações de contato físico não solicitado entre alunos nas escolas. A escola reproduz o que a sociedade normaliza, e a sociedade ainda normaliza demais. Quarto fator, a impunidade histórica. Quando a justiça demora, a mensagem implícita é: você pode. Esses jovens calcularam friamente que sairiam sem consequências. Por 3 anos consecutivos, esse cálculo foi correto. Isso não é um problema de indivíduos isolados. Quando o padrão se repete com a mesma estratégia, a mesma confiança, os mesmos resultados, o problema é coletivo, da escola, da família, do sistema judicial e da cultura. Eu sei que esse tipo de vídeo é um pouco pesado e dá vontade de fechar e pensar em outra coisa, mas fingir que isso não existe é uma forma de conivência. A adolescente desse caso teve coragem, a família teve coragem, o delegado foi direto, não é não. Ponto final, sem relativização. Se você tem filhos, sobrinhos, alunos ou amigos jovens, fale sobre consentimento. Não é uma conversa constrangedora, é uma conversa necessária. Se souber de casos parecidos, encoraje quem viveu isso a denunciar. A Central de Atendimento à Mulher atende pelo número 180, 24 horas por dia. Compartilhe esse vídeo porque alguém na sua lista pode precisar ouvir isso, ou pode precisar ter coragem para contar. Diz para mim aqui nos comentários o que você achou dessa história, se inscreve no canal e deixa seu like. E até mais. Tchau!